as famílias da Bíblia. A Bíblia é um livro fascinante. E talvez uma das grandes virtudes ou um dos diferenciais da Bíblia é que a Bíblia, em momento algum, ela omite as falhas e as fraquezas dos seus principais personagens. Você vai encontrar um homem como Abraão, a quem Deus chamava de meu amigo, mas num determinado momento você vai encontrar esse amigo de Deus, esse homem a quem Deus havia dito sobre ele que jamais faria algo que não primeiro a ele revelasse. Você vai descobrir Abraão mentindo, você vai ver um Jacó trapaceiro, você vai ver um Pedro negando a Jesus, você vai ver o primeiro casal gerando filhos que, num determinado momento, um acabou matando o outro. Você encontra irmãos vendendo uns aos outros, como no caso de José. Os próprios irmãos de Jesus, a palavra de Deus vai nos dizer que eles questionavam o seu ministério. Por isso é importante que nós, ao olharmos para a Bíblia, nós entendamos que as lutas que você enfrenta na sua família, as lutas que você enfrenta no seu dia a dia, elas já faziam parte da história das famílias bíblicas e da história das famílias desde que o mundo é mundo. Mas o grande diferencial da Bíblia é que ela não só apresenta os problemas que estas famílias enfrentaram, mas aponta também o meio através ou o caminho pelo qual essas famílias encontraram a solução para que pudessem sair daquele tempo de dificuldade. Hoje pela manhã, e aproveitando o dia de hoje, que é o Dia das Mães, eu falava sobre a história de uma mãe que se via diante de uma situação de impossibilidade, de uma mãe que um dia estava numa festa, ou que dormiu numa festa e acordou no funeral. Uma mãe que dormiu num tempo de celebração e acordou num tempo de oposição. E hoje, mais uma vez, eu quero olhar para outra mãe que enfrenta inúmeras dificuldades, mas que diante de Deus e com Deus, e na presença de Deus, nos ensina inúmeras coisas que eu e você podemos fazer quando estamos enfrentando dificuldades e oposições na nossa vida em família. A palavra de Deus diz assim em Mateus capítulo 15, a partir do verso 21, olha o que diz a Bíblia. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feita conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelos dízimos e ofertas, mas sobretudo pelas vidas que aqui foram entregues. Ministra aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe a realidade de uma mãe em sofrimento. E eu preciso lembrar para mim e para você que a maternidade ou a paternidade não acontece num mundo cor-de-rosa. Às vezes a gente está na rua e vê aquela família
que aparentemente parece super normal. A gente olha aqueles meninos, tem menino que é nervoso igual uma planta fazendo fotossíntese. Aí você fala assim, eu queria tanto ter um filho desse. Você está invejando a tribulação dos outros, você não sabe o que é aquilo. A paternidade, a maternidade não acontece sob a realidade da tranquilidade, do deitado em berço esplêndido. Ser mãe dá trabalho, criar um filho dá trabalho, orientar dá trabalho, por vezes desgosto, por vezes desapontamento. E aqui nós encontramos a história de uma mãe lutando por sua filha. A primeira coisa que me chama a atenção, e o que falamos há dias atrás, é que, ao contrário do que muita gente pensa, quando você olha para a Bíblia, você não vai encontrar um só formato de família. Nós, de pronto, quando pensamos em família, pensamos num homem, mulher e seus filhos. Mas eu já disse que a Bíblia apresenta famílias assim, como Joquebede, Amrão e seus filhos Arão, Moisés e Miriam. Mas a Bíblia também vai apresentar família só de irmãos, Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia vai falar sobre famílias de avó, filha e neto, como Lloyd, Eunice e Timóteo. E aqui a gente não sabe muito bem aonde estava o pai, mas a verdade é que nos é apresentada aqui a família composta de uma mulher e sua filha. Era viúva? Não sei. Divorciada? Também não sei. Mãe solo? Também não sei. O que eu sei é que, de alguma forma, esta mulher representa para mim a luta que inúmeras mulheres nos dias de hoje têm diante das angústias que vivem dentro de casa e, infelizmente, diante do silêncio, da omissão dos seus companheiros. Existe um livro que eu li alguns anos atrás, e mesmo sendo Dia das Mães, eu queria só dar uma palavrinha para os homens. Um livro chamado Silêncio de Adão. Esse livro, ele foi escrito por um pastor e psicólogo norte-americano. E no livro Silêncio de Adão, ele defende a ideia de que o primeiro pecado de Adão não foi ter comido do fruto. O primeiro pecado de Adão foi a omissão. Eva comeu o fruto, deu para o seu marido e ele comeu. E esse psicólogo e teólogo vai dizer que, muito provavelmente, durante toda a trama da tentação, Adão estava ao lado de sua esposa, viu tudo ocorrer e se calou. E no seu livro ele vai dizer que, quando Deus colocara o homem no jardim, ele dá uma ordem para que ele coloque o nome nos animais. Quando você está nominando, você está organizando. Se eu digo que isso aqui é telefone, eu diferencio telefone de guitarra. Se eu digo que isso aqui é teclado, eu estou diferenciando o teclado de bateria. Enquanto o homem falava, as coisas se organizavam. Mas no momento que ele se calou, a coisa degringolou. E, por favor, não me entenda mal, eu não estou falando de resgate de masculinidade, eu não estou falando de virar legendário, não estou convidando ninguém para fazer a rua, não é nada disso, por favor. O que eu estou dizendo é que quando Adão se calou, a coisa se degringolou. E nesse livro Silêncio de Adão, ele vai dizer que Adão deixou para nós, como homens, uma herança, que é a herança da omissão, que é a herança do silêncio. E ele diz que geralmente o homem resolve o problema de duas formas: ou ele grita, ou ele diz assim:
eu vou dar uma volta, porque se eu falar agora, você não vai aguentar. E parece que essa volta que ele dá é uma volta pela Via Láctea, porque ele dá uma volta do tamanho do mundo e nunca mais volta a tratar do problema. Essa mãe solo aos pés de Cristo, para mim fala muito sobre a omissão que muitas vezes nós homens temos praticado nos relacionamentos. Quantas vezes nós estamos enxergando algo de errado nos nossos lares, mas nós falamos assim para a mulher: olha, vai lá, conversa com a sua filha, conversa com seu filho, porque se eu for, não vai dar bom não. Se eu for, o negócio vai pegar. Mentira, covardia, omissão. Eu não sei qual era o status conjugal desta mulher, mas uma coisa fica evidente nessa história: como muitas das irmãs que estão aqui, essa mulher estava lutando sozinha. Quando olho para esse texto, irmãos, eu percebo que ela enfrentava uma série de oposições. Pelo menos 4 se tornam claras nesse texto. Primeira oposição era manifesta pela realidade dos seus sonhos quebrados. A Bíblia diz que a sua filha estava terrivelmente endemoniada. Você se lembra quando você engravidou? O que você projetava para os seus filhos? O que você sonhava? E agora a realidade é totalmente contrária àquilo que fora projetado. E quantas vezes eu já ouvi mães dizendo para mim assim: pastor, não foi isso que eu sonhei para os meus filhos. Ela olha para a filha dela e vê um sonho quebrado. Ela olha para a filha dela e vê a atuação do diabo, forças demoníacas oprimindo aquela menina. Ela olha para a filha dela e vê quem pode ajudar, quem pode mediar, fazendo questão de atrapalhar, porque quando ela vai ao encontro de Jesus, até os discípulos falam assim: Senhor, manda logo essa mulher embora, que ela está gritando atrás da gente. Essa mulher tinha tudo para desanimar, até pelo aparente desprezo e silêncio do Senhor Jesus para com ela. Mas sabe, algumas coisas, apesar ou a despeito das oposições, fizeram essa mulher continuar. Eu quero convidar você, minha irmã, você mãe, você mulher, você que está aqui conosco, você que tem enfrentado tempos de luta na sua casa, eu quero convidar você a desenvolver pelo menos 3 habilidades que essa mulher possuía e que podem fazer diferença na sua história e que podem fazer diferença nas nossas famílias. A primeira coisa que me chama a atenção é que, para que nós possamos experimentar coisas novas em nossas famílias a despeito das oposições, nós precisamos cultivar um coração empático. Veja o que a Bíblia diz no verso de número 22 desse capítulo 15. Olha o que a Bíblia diz. Vai dizer que uma mulher cananeia se aproxima de Jesus, uma mulher natural daquele lugar, e vai gritando. E o grito dela é muito interessante. Perceba o que diz o verso 22. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Segura o versículo aí, por favor, Pedro. Tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Talvez o mais lógico fosse ela dizer: Senhor, porque quem é que estava endemoniado? Era a mãe ou a filha? Segundo a declaração do texto, quem estava sofrendo muito, a mãe ou a filha? O texto diz quem está sofrendo muito? A filha.
Então por que ela não falou assim: Senhor, tem misericórdia da minha filha? Faria mais sentido. Tem misericórdia da minha filha, porque ela está endemoniada, sofrendo muito. Ela precisa da tua misericórdia. Mas ela disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Ou em outras palavras, a dor da minha filha está doendo em mim. Talvez, irmãos, um dos grandes problemas dos nossos dias, ou que tem destruído a vida em família, ou a qualidade da vida em família, é um sentimento de indiferença. É o tanto faz. A dor do outro não dói mais na gente. Talvez nos nossos lares nós tenhamos substituído o princípio de cooperação, o princípio de colaboração, pelo princípio de competição. E quantos casais estão se devorando porque estão competindo? Quem ganha mais? Quem é o mais querido dos filhos? Quem é o mais ouvido dentro de casa? Quem tem mais brilho profissional? Quem dá a última palavra? Quem teve a melhor ideia? Quem fez o melhor roteiro, a melhor surpresa para a viagem ou para um tempo de qualidade com os filhos? E aí, irmãos, a gente pensa que quando Jesus disse que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa, a gente pensa que isso acontece quando ocorrem tragédias, como aquela de São Paulo, da família Richthofen, quando acontecem tragédias terríveis, como de um avô que assassina um neto, ou de um neto que se levanta contra os seus avós. Irmãos, são tragédias silenciosas. Os inimigos da casa os inimigos do homem são os inimigos da sua casa, quando nós vamos alimentando guerras frias dentro de casa. Aquilo que o outro está vivendo não me machuca mais. Quantas vezes, irmãos, a gente vê um familiar nosso se arrebentando, e ao invés de irmos aos pés do Senhor e falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim, a gente bate o ombro e diz assim: mas eu avisei, né? Quem não ouve cuidado, ouve coitado. Quantas vezes, irmãos, o erro do nosso familiar, a tragédia do nosso familiar, ao invés de nos impulsionar a orar, reforça a nossa posição e o nosso ego. Ele está muito mal, mas eu estou muito bem. Não era esse o espírito dessa mulher. Rubem Alves dizia que na família a gente precisa jogar mais frescobol e menos tênis. Você sabe que no tênis o propósito é você fazer com que a bola, ou um dos propósitos para alcançar a vitória, é fazer com que a bola bata no solo do adversário. No frescobol não. Você faz de tudo para a bola não cair. E quando você está na praia jogando frescobol e você dá uma pancada mais forte, que a bola sai do raio de alcance do seu parceiro, você fala o quê? Foi mal. Porque o propósito é não deixar a peteca cair. Ainda que em algum momento para isso eu tenha que pular, eu tenha que me esticar, eu tenha que sair do meu lugar, da minha zona de conforto, mas o que eu não quero é que a bola caia. A minha oração é que o Senhor possa envolver os nossos corações, possa batizar os nossos corações, as nossas emoções, com empatia. Que a dor do seu filho, a dor da sua filha, seja a sua dor. Eu trabalhei durante muitos anos com o pastor Sam Tippett, um dos homens que mais me impressionou, que mais me impressiona. E ele já foi usado por Deus para pregar em mais de 100 países, grandes cruzadas evangelísticas.
E o pastor Sam me disse que a grande dor dele foi que ele se converteu, mas a mãe dele não entregava a vida a Jesus. E ele viajava o mundo inteiro. Ele foi uma vez na Etiópia, pregar na Etiópia, e como fruto de um final de semana de pregação na Etiópia, aproximadamente 5 igrejas com 700 pessoas cada uma começaram. Ele certa vez foi para Ruanda, logo depois que teve aquele massacre tribal, e por uma das primeiras vezes na história de Ruanda, depois que teve o conflito tribal dos Hutus com os Tutsis, as duas etnias se encontraram dentro de um estádio para juntos adorarem ao Senhor. E esse homem tinha uma interrogação no seu coração: por que eu sou usado em tantos lugares, mas eu não consigo fazer diferença na minha casa? Por que eu vejo tanta gente se convertendo a Cristo, mas a minha mãe não? Senhor, se o Senhor é tão poderoso para transformar vidas, por que o Senhor não transforma a vida da minha mãe? Qual é o problema da minha mãe? E um dia ele estava orando e Deus falou claramente com ele: o problema não é a sua mãe, o problema é você. Você diz que é cristão, mas a sua mãe nunca viu Cristo em você. O problema não é minha falta de poder. Eu vou mudar a vida da sua mãe. Não se preocupe com isso. Mas antes de eu mudar a vida da sua mãe, eu preciso mudar você. E ele disse que aquilo foi como que um soco na boca do estômago. E ele começou a fazer uma análise da sua vida. E ele falou assim: eu nunca agradeci a minha mãe por tudo que ela fez por mim. Meu pai morreu quando eu ainda era um adolescente. Ela me criou com tanto esforço. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ir para uma universidade. E a minha mãe investiu nos meus estudos, investiu em tanta coisa, abriu mão de tanto por mim, e eu nunca disse sequer um muito obrigado a ela. E aí ele pega o telefone, liga para a mãe e diz assim: mãe, eu estou ligando para a senhora, porque eu nunca fui grato à senhora. Eu nunca reconheci o que a senhora fez por mim. Passa um tempo ali, conversando com a sua mãe, os dois oram juntos, os dois choram juntos. E ele disse que algumas semanas depois, a impressão que ele teve foi como que se o céu se abrisse sobre a sua casa. E a sua mãe liga para ele num outro dia e diz assim: Sam, eu quero que você ore por mim. Eu sou uma mulher amargurada, eu sou uma mulher infeliz, eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. Ele falou: o Senhor queria mudar a minha mãe, mas primeiro ele precisava me mudar. A minha oração é que haja empatia no seu coração. Mas quando eu olho para essa mulher, eu percebo ainda, em segundo lugar, um profundo senso, uma profunda realidade, uma profunda percepção da temperatura espiritual da sua família. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares espirituais. E existem momentos, irmãos, que a gente precisa guerrear em oração dentro de casa. E existem momentos que a gente precisa fazer como naquele livro, naquele filme, Quarto de Guerra, que aquela mulher um dia abre a porta de casa e diz assim: Satanás, aqui em casa você não fica não. Pega as suas coisas, pega as suas tralhas e vai embora. Amados irmãos, perceba que ela diz assim: a minha filha está terrivelmente endemoniada. Tem muita coisa, irmãos, no ser humano
que é safadeza. Tem muita safadeza. Tem muita imaturidade. Tem coisa, irmãos, que como papai dizia quando eu era criança, ele falava assim com a gente. E sempre foi muito compreensivo, nunca excedeu os limites. Mas ele falava assim: meu filho, cinto não é santo, mas faz milagre. Quantos aqui já experimentaram um milagre do São Cinto primeiro? Levanta a mão aí, por favor, olha aí, ó. Povo abençoado. Teve gente levantando as duas mãos e pulando. Irmãos, tem coisa que você vai resolver. Tem coisa que você vai deixar para lá. Tem coisa que 1 Altair 2:3, que é o verso do São Cinto, vai ter que ser praticado. Mas tem coisa, irmãos, que é o demônio. E você precisa guerrear em oração. A palavra de Deus vai dizer que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E eu preciso, você me conhece, eu não preciso me explicar. Geralmente existem dois erros na visão cristã. Tem gente que vê o diabo em tudo. Já contei algumas vezes de uma senhora que cortava o meu cabelo no Rio de Janeiro, e ela fez a barba na máquina zero, deu uma baixada aqui em cima, só que ela esqueceu de botar o pente e passou a máquina zero aqui no meio da minha cabeça, abriu uma pista de pouso, e quando ela abriu aquela valeta aqui no meio da cabeça, ela falou assim: sangue de Jesus tem poder, o diabo é sujo. Eu falei assim: mas que o diabo é sujo eu sei, que a senhora é desatenta também, não tinha nada a ver com o diabo. Minha avó tinha uma vizinha que um dia o fogão não estava querendo ligar, e ela orando assim: Satanás, sai desse fogão, sai desse fogão. O bujão de gás resolveu o problema do fogão. Mas, irmãos, tem coisa na vida da gente que é diabo mesmo. Você precisa orar. Você precisa se levantar. Irmãos, presta atenção numa coisa. Os adolescentes, os jovens dos nossos dias estão vivendo num tempo extremamente hostil. Eu não sei se você já assistiu aquela série Adolescência. O menino estava a uma cena que o pai diz assim: mas ele estava aqui do nosso lado, no quarto. Os nossos filhos estão do nosso lado, com o celular na mão, e nós achamos que eles estão cuidados. Não estão. Existe um aplicativo cujo nome começa com D. Eu não vou falar aqui porque eu posso ser penalizado. E termina com ORD. Este aplicativo, irmãos, tem levado inúmeros jovens e adolescentes até a morte. Começam a participar de jogos, começam a participar de desafios. Há tempos atrás vimos a história de uma menina que inalou desodorante. Irmãos, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele não está brincando. E você e eu precisamos entender o clima, a temperatura espiritual da nossa casa. Nós estamos precisando, irmãos, de mães
que acordem de madrugada, que entrem no quarto dos filhos, enquanto eles estão orando, imponham as mãos sobre ele e digam assim: Senhor, livra o meu filho, livra a minha filha, livra a minha casa. Nós precisamos de mulheres que orem por seus maridos, de maridos que orem por suas esposas. Nós precisamos, irmãos, jejuar em família. Nós precisamos buscar a Deus em família. Porque tem coisa que não é fase, tem coisa que não é só um espírito da época, tem coisa que é o inimigo batalhando para destruir você e os seus, e você precisa se posicionar. Irmãos, eu falava, acho que foi na vigília, se você pegar o seu celular e for lá naquela parte de Wi-Fi, você vai ver que vão aparecer inúmeras redes aí para você. Sinais de rede que estão passando por aqui. Aqui apareceu para mim M52 Sandro. O Sandro está aí, Rita, Jaqueline, Jeane, Galfer, e um monte de gente está aparecendo aqui. Você está vendo esses sinais passarem aqui na sua frente? Você está vendo? Mas eles são reais? Sim ou não? O mundo espiritual, irmãos, você pode não estar vendo, mas ele é real. E aquela mulher, quando foi a Jesus, ela sabia exatamente o que estava acontecendo. A minha casa, a minha filha precisa de uma libertação. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus libertação pelos nossos filhos. Nós precisamos, irmãos, orar pela nossa descendência. Nós precisamos, irmãos, apresentar diante de Deus, ainda que sozinha, não importa quantos estejam ao seu lado. Aqui era uma mulher, uma mãe, que, como já dissemos, não sabemos se era uma viúva, uma divorciada, uma mãe solo, não sabemos se o marido não estava nem aí para a situação espiritual da menina, mas uma coisa a gente sabe: aquela mulher resolveu pagar o preço. Eu não sei quantos vão se movimentar com você, o que eu sei é que você não pode ficar de braços cruzados, ainda que ninguém vá ao Senhor para interceder pelos seus. Você tem o compromisso de ir diante de Deus e apresentar as demandas espirituais da sua família. Aquela mulher sabia o que estava acontecendo na sua casa. Mas quando olho para esse texto, irmãos, em último lugar, eu percebo que essa mulher tem uma fé inabalável. Há um versículo que marca a minha vida. Salmo 27, no verso de número 13, Salmo 27 de número 13, uma expressão de fé que muito me marca. Verso 13 diz assim, vamos ler juntos: apesar disso, esta certeza eu tenho, verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu vou ver a minha filha liberta. Eu vou ver o meu filho liberto. Eu vou ver a salvação dos meus. Esta obra do inimigo contra a minha família não vai prevalecer. Eu vou ver uma nova história sendo escrita. Irmãos, você já parou para pensar que essa mulher tinha tudo para desistir? Os discípulos falam: vão embora, vai embora. Jesus a trata com silêncio, mas ela permanece aos pés do Senhor.
E no verso 28, no capítulo 15 de Mateus, olha o que o Senhor Jesus responde para ela. Verso 28 do capítulo 15, que é o texto que nós estamos meditando nesta noite. Jesus falou assim, Jesus respondeu, 15, 28, diz assim, Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Segura aqui só um minutinho. Só 2 pessoas tiveram a fé que impressionou Jesus no seu ministério. Essa expressão ele só usou 2 vezes. Uma vez foi com o centurião, que foi pedir pela cura do seu centurião romano, pela cura do seu servo. Grande é a sua fé. A outra vez foi com essa mulher. Impressionante que nos 2 momentos ele estava tratando com pessoas de fora da religiosidade. Necessariamente, nem sempre, os mais religiosos são os que têm mais fé. Fora do ciclo da religiosidade, tratando com gentios. E ele disse aos 2, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Irmãos, crer é desafiador. Às vezes nós queremos um sinal, queremos uma evidência, queremos alguma confirmação, algo tangível, algo ao qual nós possamos apalpar, algo que nós possamos segurar. Mas tudo que Deus espera de nós é que nós creiamos nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ter fé, irmãos, não é ser iludido, não é viver num escapismo da realidade, mas é acreditar que não é aquela realidade que está posta que vai definir a minha história. É conseguir olhar para além. A minha oração hoje é que Deus dê a você capacidade de olhar para além. Olhar o que ainda não foi feito, crer no que ainda não foi realizado, crer que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Estão mandando essa mulher embora, mas ela está aos pés de Jesus. Jesus está em silêncio, mas ela está aos pés de Jesus. Recebe uma resposta dura de Jesus, mas está aos pés de Jesus. Até que há um momento em que o próprio Cristo diz para ela assim: mulher, grande é a tua fé. Tenha uma fé invencível, irmãos. Há tempos atrás, e concluo aqui, um amigo fez para mim a seguinte pergunta: vamos supor, Tércio, que você esteja a 10 quilômetros da sua casa, 11 horas da noite, seu carro quebra, você liga para o seu pai diz assim: estou indo aí. 5 minutos depois passa alguém e diz para você assim: vamos embora, quer uma carona, eu te deixo em casa. O que você vai responder? Eu falei: eu vou responder que eu não vou sair porque meu pai está vindo. Aí ele falou: mas você viu seu pai sair de casa? Eu falei: não. Você tem a localização em tempo real do seu pai? Não. O que te faz crer que o seu pai está vindo? O simples fato de eu conhecê-lo e saber que ele é fiel. Irmãos, eu não tenho a localização em tempo real, eu não o vi sair de casa,
Mas se Ele diz que está vindo, eu estou firme, crendo que Ele está vindo em minha direção. Quando isso acontece, há essa expressão: grande é a tua fé.